Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira, 7 de agosto de 2020. Essa matéria de hoje é História. A gente vai falar sobre a Primeira República, a República da Espada, de 1889 até 1894. Desculpa. Bom, assim que houve o golpe militar e a queda do governo imperial, iniciou-se o período republicano, tá? E isso foi não só para mudar, só para mudança de nome, mas para mudar toda a instituição brasileira, tá? Esse período ficou conhecido como República da Espada, porque os dois primeiros presidentes foram militares, tá bom? Bom, o governo de Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891. Bom, assim que o governo imperial foi derrubado, Marechal Deodoro da Fonseca, que havia sido chefe dos revoltosos, ele ficou como presidente provisório. Tá? Isso quer dizer que ele se tornou o chefe do governo antes que as eleições acontecessem. Com isso, o objetivo foi de acabar com aquela imagem da monarquia. Então, ele instituiu a autonomia do Estado, o fim do poder moderador, a separação do Estado com a Igreja e a convocação da Assembleia Constituinte. Tá? Bom, essas medidas foi com o objetivo de reduzir a permanência do governo imperial que ficou como imagem, né? Bom, além disso, ele convocou uma Assembleia Constituinte diferente daquela de Dom Pedro I. Foi uma Constituição republicana, tá? Bom, isso mantinha, com essa Constituição, teve umas medidas urgentes, como, por exemplo, os pontos principais foram o voto aberto para alfabetizados e maiores de 21, também um sistema presidencialista de 4 anos e também a divisão de 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Tá? Bom, com isso nós podemos ver que a igreja acabou, não tinha mais como mandar no Estado, tá? Reduziu bastante o seu poder em relação ao Estado. Além disso, também ampliou o voto. Claro que não foi para toda a população. Ficou excluída as mulheres, os analfabetos, os mendigos e os soldados excluídos, tá? O voto era apenas para aqueles que eram maiores de 21 e sabiam ler. Não tinha mais a ver com a renda, e sim com a idade e saber ler. Bom, a Constituição de 1891, ela foi marcada pelas eleições indiretas, ou seja, quem elegeu foram os deputados e não o povo. Então, o Marechal, junto com os militares, fizeram uma pressão nos deputados para ele continuar no poder, tá bom? Bom, aí ele foi presidente, tá? E então ele estabeleceu o governo institucional. E seu vice era Floriano Peixoto, tá? Bom, essa pressão não funcionou de nada, tá? Ele pressionou os deputados, ele ficou um tempo lá e logo depois ele foi isolado politicamente, tá? Então, ele fez o seu autoritarismo, né? Ele ficou com raiva, então ele mandou fechar o Congresso Nacional, tá? Mas o seu plano não deu em nada. Ele foi obrigado a renunciar e quem assumiu foi o Floriano Peixoto, tá? Bom, governo de Floriano Peixoto de 1891 até 1894. Bom, com o apoio do Partido Republicano Paulista e do Congresso Nacional, ele assumiu a presidência, Floriano Peixoto, e logo de início ele afastou os militares, tá? Ele já tirou eles de lá para não ter problema. E o que ele fez? Ele pegou a elite paulista e colocou nos cargos de ministério da confiança dele, tá? Assim, ele já gerou logo uma instabilidade política, já ficou bem lá. Bom, suas principais medidas no seu governo foram abrir o Congresso Nacional, tá? E principalmente retirar os governos que ainda apoiavam o Deodoro da Fonseca, tá? E ele também fez o quê? Tabelamento dos preços dos aluguéis e da carne. Quer dizer, ele botou o preço igual para todo mundo. Assim,
melhorou a economia brasileira, ok? Bom, apesar disso tudo, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque assim, ele atuou nas manifestações dos militares com muita violência, tá? Então, contra as manifestações militares, tá? Que ainda não estavam a favor dele. Então, quer dizer, todos eles que não estavam a favor dele, ele agia com violência. Entenderam? Bom, apesar de estar lá bem, estável lá na política, o que aconteceu? Tiveram que fazer eleições para o ano de 1893, tá? E quem foi eleito nessas eleições foi Prudente de Moraes. Bom, ele também foi apoiado pelo Partido Republicano Paulista, e assumiu o ano seguinte, tá? Acabando assim com a República da Espada. Então, quer dizer, Prudente de Moraes não era militar, então ele já tirou o militar da jogada. Então, a República da Espada deu por fim, ok? O Brasil foi governado, aí passou a ser governado pelo voto da população, tá bom? O fim acabou com o fim, Prudente, como eu estava explicando, retomando para a gente finalizar. Bom, quem foi eleito em 1893 foi Prudente de Moraes, ele já não era militar. Então, esse período foi o fim da República da Espada, onde o Brasil foi governado por militares. Deu por fim, ok, crianças? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só chamar a tia no privado, tá? Nossos exercícios da página 33 até a página 34. O número 1, vocês vão me dizer em que ano foi promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira. 2. Cite 2 medidas dessa Constituição. 3. O que quer dizer que o Brasil se tornou um Estado laico com a República? 4. Caracterize o governo de Marechal Floriano Peixoto. Tá? O que quer dizer laico? Como a tia explicou, teve a separação do Estado e da Igreja, ok? Bom, 5. Explique como foram as principais eleições para o presidente do Brasil. E 6. Por que o governo de Marechal Deodoro da Fonseca começou provisório e terminou constitucional? 7. Explique por que o período entre 1889 e 1994 ficou conhecido como a República da Espada. E 8. Analise a Constituição Brasileira de 1891 em relação ao voto. Um beijo e até a próxima aula.